São Marcos 5,35. Estando ele ainda falando, vai dar tudo certo. Amém. Já deu tudo certo, deu ou não deu? O texto que nós lemos, meus irmãos, é um texto conhecido, simples, gostoso de se meditar. É o texto de um homem que a Bíblia Sagrada o chama de o principal da sinagoga, um dos. Chegou diante de Jesus e falou: Senhor Jesus, a minha filha está moribunda. Quando se diz moribunda, se diz a situação é crítica, a situação é complicada, a situação não é boa, porém está viva. A gente busca em Deus esperança para um mundo em crise. Eu tenho as minhas crises, você tem as suas crises, nós temos as nossas crises, temos as nossas situações difíceis. Às vezes o que parece ser pequeno para um é grande para outro, e o que parece ser grande para outro é pequeno para outro, mas a verdade é que crises são crises e cada um sabe reconhecer as suas. Esse pai de família reconheceu a sua crise. Esse pai de família reconheceu os seus recursos. Esse pai de família reconheceu que dele mesmo nada mais podia ser feito pela sua filha. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele foi procurar Jesus e disse: a minha filha está moribunda, moribunda, está mal, está difícil, está entregue. E a Bíblia Sagrada, meus irmãos, nos diz que embora o pai tenha feito esse apelo, dizendo: venha colocar a filha. E o que eu acho interessante é que esse pai, mesmo tendo colocado todo esse quadro diante de Jesus, a Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor Jesus não o atendeu imediatamente. Veio a mulher com fluxo de sangue, e aconteceu todo o episódio da mulher que entrou, tocou no Senhor Jesus e foi curada. Eu não sei quanto tempo isso demorou, mas eu sei que o tempo que isso demorou foi suficiente para essa menina deixar de estar moribunda para estar morta. E estar moribunda é uma situação, estar morto ou morta é outro tipo de situação, porque eu acredito, meus irmãos, que a morte é a maior crise que nós podemos enfrentar na vida. Nós somos salvos, sabemos que melhor é estar com Cristo, que nos diz o seguinte: nós a partir daqui nada mais podemos fazer. A morte nos leva a desistir, a morte nos amedronta, a morte nos enfraquece. A morte é a maior crise. O que acontece, meus irmãos, é que nós temos as nossas crises e que a morte realmente é a maior delas. E como eu deixei essa mensagem para falar sobre esse tema, ou seja, a morte sendo a maior crise para o último dia, é porque realmente eu creio que, apesar da morte representar a maior crise que nós podemos enfrentar, nós podemos nos regozijar naquele que venceu a morte. Podemos nos regozijar nele. E é também uma questão, porque, meus irmãos, hoje a gente tem que abrir os olhos, não é verdade? A gente sabe que nós todos, eu quero viver até a igreja ser arrebatada. Quem quer viver até a igreja ser arrebatada aí, levanta a mão. Eu creio que vai ser impossível para nós, porque eu creio que, mas de qualquer maneira nós nos deparamos com essa situação e entramos em crises relacionadas às questões da morte. Às vezes não morremos nós, mas as pessoas que ficam entram em crise. Às vezes morrem outras pessoas e nós entramos em crise. A morte representa crise porque ela mostra o quanto nós não temos domínio sobre a nossa própria vida. Ela nos mostra o quanto nós somos iguais.
o quanto nós somos iguais. Dentro dos caixões não tem pessoas diferentes, não é verdade? No momento da morte, muitas pessoas entendem. Pode ver que no velório você não vê exaltados, não é? No velório todo mundo é humilde. Você já viu alguém se exaltando em velório? Eu nunca vi. Pelo contrário, já vi exaltados diante de situações de morte parecerem cordeirinhos. Fala baixinho, abraça o inimigo, saem discursos tipo temos que nos unir, não é verdade? É uma crise, mas nos traz ensinamentos. Esse pai de repente escuta os seus funcionários falarem: olha, para de enfadar o mestre que a sua filha morreu. Esse homem já estava na crise, a crise da enfermidade, que também é uma crise que dói. E olha, meus irmãos, não adianta, né? Passou de uma certa idade, a gente sempre tem uma coisinha, não é? Alguns não precisam nem chegar a uma certa idade, sempre tem uma coisinha. É aquele ácido úrico que começa a subir, é o hormônio que está desregulado, é a pressão que sobe, é a pressão que sobe. É um tipo de crise. Recentemente eu comentava com os irmãos que é difícil falar sobre isso, mas quando a gente passa de uma certa idade, a gente sabe que já viveu mais do que vai viver. Eu passei dessa idade, eu sei que eu não vou viver mais o tanto que eu já vivi. E sabe que a gente começa a ser catucado por essa crise? Esse pai saía da crise da enfermidade e entrava na crise da morte. Mas mesmo diante dessa exposição, dessa sentença, sua filha já está morta, chega, terminou, acabou, não enfadas, não é para enfadar mais o mestre. Ele ouviu do Senhor Jesus a seguinte frase: não temas, crê somente. E ele creu. Eu quero voltar um pouquinho, meus irmãos, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Nós temos uma situação que não é que é igual, mas é uma situação que nós podemos tirar, eu diria, pontos que vão nos levar a acreditar que nós temos crises e a maior é a morte, mas nós devemos crer somente. Porque quando nós aprendemos que somos vitoriosos sobre tudo, as crises que parecem menores, nós vamos, a partir do momento que cremos que podemos vencer a maior das crises, atropelar as menores. Nós vamos passar por cima de coisas que pareciam tão significantes, nós vamos passar a não ver tanto sentido e sentir tanta dor por crises que parecem tão pequenas diante das crises que parecem tão grandes. Havia uma mulher, a Bíblia, eu não vou ler, só para vocês guardarem, está no capítulo 4, a mulher sunamita. A Bíblia Sagrada fala que era uma mulher grave, era uma mulher importante, era uma família de bens, eram possivelmente pessoas que tinham plantações, tinham fazendas, enfim. E essa mulher, ela sabia reconhecer algumas coisas e tinha algumas atitudes na vida dela que nós temos de verificar para que nós possamos vencer a maior de todas as crises. A Bíblia Sagrada nos diz que essa mulher, ela havia reconhecido o homem de Deus, o profeta Eliseu, e servia como se fosse um jantar para ele, e disse para o seu marido: olha, esse é um homem de Deus, vamos fazer uma construção aqui, tipo um puxadinho, né, vamos dizer assim, para que o homem de Deus, quando estiver por aqui, ele possa ficar aí, esse varão de Deus tem um local onde ficar, aconchegante. E a Bíblia Sagrada nos diz, meus irmãos, que essa mulher que reconhecia e respeitava o servo de Deus, um dia ela recebeu uma promessa, tipo, a Bíblia fala que o marido dela era velho, a Bíblia fala que ela não tinha filhos, e o profeta falou para ela: olha, você, nesse tempo da sua vida, você vai ter um filho. E a mulher disse: não brinca não, profeta, não brinca não faz um tipo de brincadeira. Eu estou falando no português nosso hoje, como se fosse uma linguagem atualizada. Ela tinha um desejo de ser mãe.
Quando eu digo não brinca não é que é fazendo brinca, tipo, você está me dando uma esperança que de repente eu não precisaria dela. Meu esposo já está velho, eu também já estou passadinha na idade. Eu não estou necessariamente fazendo esse pedido. Eu não estou pedindo para ter um filho. Então de repente, profeta, se for algum tipo de, não faça isso comigo, porque na verdade o que ela está dizendo é o que eu mais desejo, mas não necessariamente estou pedindo. E a Bíblia Sagrada nos diz, meus irmãos, que o menino nasceu. Depois de um ano, conforme a palavra do profeta, ela abraçou o seu filho. E o menino cresceu, chegou a uma certa idade, trabalhava com o pai, aquela criancinha bonitinha aqui, bonitinha ali. Até que um dia o menino teve uma dor de cabeça, quem sabe uma meningite? Não sei. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que o menino morreu. E aquela mulher que sabia reconhecer o profeta, aquela mulher que servia bem como, direi, serva de Deus, respeitava o servo de Deus, havia recebido a promessa de Deus através do servo de Deus, e havia se cumprido a promessa, de repente vê o seu filhinho morto. Provar a sua bondade para conosco. E nós chamamos essas bênçãos de bênçãos inesperadas, bênçãos que nós não pedimos. Eu já recebi muitas bênçãos que eu não pedi. Vocês já receberam bênçãos que vocês não pediram? Tem muita coisa que a gente não pede, Deus dá. É o caso da sunamita. Mas ela não se precipitou. Meus irmãos, diante da crise, não se precipitem. Muitas pessoas se precipitam diante da crise e acabam fazendo coisas extremamente erradas. Alguns chegam a blasfemar de Deus, alguns chegam a questionar Deus, alguns chegam a fazer os famosos porquês, as perguntas, os porquês disso, porquê daquilo. Essa mulher podia ter enterrado o seu filho com a mulher sunamita, porque agora o problema não é uma enfermidade, a crise agora não é uma enfermidade no lar, a crise agora é algo que parece irrecuperável, algo que requer ação, algo que requer fé. Nos tempos de crises, meus irmãos, vamos acreditar. Vamos acreditar. A mulher sunamita não ficou parada, ela foi buscar ajuda. A Bíblia fala que Deus está sempre disposto a socorrer o aflito, no Salmo 18, versículo 6. Deus está sempre disposto a socorrer o aflito. Quando o aflito busca, meus irmãos, isso move a mão de Deus, move o coração de Deus. Deus está sempre disposto a ajudar as pessoas que empreendem algum tipo de esforço para alcançar os seus objetivos, sejam os objetivos diante dos olhos humanos até mesmo parecidos impossíveis. Deus está disposto a ajudar as pessoas que empreendem esforço. Agora, na questão do esforço, a Bíblia fala ainda no livro do 2 Reis, tudo está no capítulo 4, que essa mulher teria que andar várias léguas com esse burro, com esse animal, do Monte Carmelo, por onde ficava ali o profeta. Aí foi o servo do profeta, aquele Geazi, não é? Está tudo bem contigo? Ela disse, não, está tudo bem. Sinceramente, meus irmãos, eu busquei todo tipo de recurso teológico que vocês possam entender que exista, para entender essa resposta. Porque se o filho morreu, você está léguas e léguas puxando um burro, ou enfim. Veio o servo, está tudo bem, está tudo bem. Não estava tudo bem. Por isso que eu fiz questão de dizer a vocês que existem bênçãos que Deus nos dá, que quando acontece nós
de repente temos de perder essas bênçãos. Aí nós ficamos sem entender, porque se eu não pedi e recebi, estava desfrutando e gostando, por que me foi tirado? Estão entendendo onde eu quero chegar? É evidente que a mulher não tinha nada. Isso não é, eu diria, uma explicação teológica de livros, não é uma explicação segundo o entendimento do Master Forrester. Não. Isso é uma forma pura e simples de eu mesmo pensar. Eu gosto de, como pregador, pensar, e oriento os irmãos pastores a pensarem, para evitar às vezes de estarmos sempre comendo nas mãos de pessoas que têm a sua própria interpretação. E eu acredito que existem coisas que nós podemos explorar com mais profundidade se nós deixarmos Deus nos usar. Deixa Deus te usar. A mulher não tinha nada de falar, minha opinião, e teologicamente se sustenta. Ela não tinha nada que falar com Geazi. Está tudo mal, Geazi, porque não, ela disse: está tudo bem, eu não quero falar contigo. Ela estava dizendo: entre eu e você está tudo bem. Geazi teve os seus problemas, mas não era problema da sunamita. O assunto dela era com o profeta. Aquela mulher estava dizendo: eu estou numa crise, e a crise que eu estou vivendo não é uma crise que eu tinha de passar porque eu não pedi. Me foi oferecido, e se me foi oferecido um filho, porque eu teria de perdê-lo? Por essa razão ela não quis falar diretamente com o assessor, com o secretário. Ela quis falar com o profeta, e ela sabia que o profeta era homem de Deus. Ela sabia que o profeta era servo de Jeová. Meu assunto é com o profeta. Existem crises que nós passamos, meus irmãos, que nós temos de saber interpretá-las. Mesmo as crises de morte, mesmo as crises de, eu diria, coisas que nós damos por perdidas e poderíamos chamar já de um arquivo morto na nossa vida. Tem coisas que acontecem na nossa vida que, se nós não soubermos interpretar, as perderemos para sempre e ficaremos sem entender os porquês da vida. A Bíblia Sagrada nos diz que essa mulher chegou para o profeta e falou com palavras, eu creio, da própria linguagem, de uma forma até simples: profeta, eu acolhi você na minha casa. A Bíblia não fala exatamente, eu estou dizendo, fazendo uma conversação. Eu sei que você é homem de Deus, fiz um cômodo para você na minha casa, mas que dia foi que eu pedi para você um filho? Se fosse para viver essa situação que eu estou vivendo, eu preferiria nunca ter um filho. Mas como é que pode acontecer isso? Pois se me foi ofertado, foi de Deus, por que então me estão tirando aquilo que eu não havia pedido, mas gostei, foi presente de Deus? Por que estou passando eu uma crise como essa? Aleluia, glória a Deus. Tem pessoas que pensam que nós não podemos questionar algumas situações na vida, mas nós podemos. E não é que nós estamos questionando para ofender a Deus, ofender o Espírito Santo. Não. Existem questões na vida que acontecem para que nós possamos fazer, ou seja, ter um diálogo aberto e franco com Deus e entender as formas de operação do Senhor, entender os preceitos de Deus, entender os projetos de Deus, entender a magnitude de Deus e a nossa insignificância. Mas que nós podemos falar? Podemos falar. Eu não pedi, profeta. Por que me aconteceu isso? E a Bíblia Sagrada diz que o profeta falou: não, vou mandar Geazi na frente. Geazi foi lá, fez, não aconteceu nada. O profeta foi lá, aqueceu o garoto, e a Bíblia diz que o garoto voltou à vida. Você pode imaginar, se aquela mulher já acreditava no profeta e no Deus do profeta, o quanto ela estava acreditando agora?
Você pode imaginar essa mulher que honrava o profeta, o reconhecia como servo de Deus? Aleluia. O quanto ela iria falar do profeta e de Deus a partir desse momento? Porque agora não havia sido apenas uma bênção, haviam sido duas bênçãos. Em meio às nossas crises, meus irmãos, sempre existe a solução que vem de Deus quando nós a buscamos, quando nós nos precipitamos, quando nós reconhecemos o socorro, quando nós temos fé, quando nós empreendemos esforço, quando nós sabemos fazer com correção o que é preciso fazer, e quando nós temos a visão espiritual. Não é para se queixar para quem não é servo de Deus. Muitas pessoas, meus irmãos, às vezes têm as suas crises. E o primeiro, desculpe falar isso até, mas eu preciso falar isso. A primeira pessoa que passa, às vezes até por educação, está tudo bem. Não, está bem, né? A pessoa se assusta. Às vezes não é a pessoa que compartilha contigo a mesma fé. Às vezes é uma pessoa que precisa de um testemunho para crer. E as suas lamentações acabam por afundar mais essa pessoa, que a pessoa pensa, mas se ele tem Deus, está passando essa crise, eu estou ralado. Agora nós vimos a sunamita. Está tudo bem? Está tudo bem. Já imaginou se ela parasse? Esse seu profetinha, seu senhor aí, vem cá, tem que te falar quem é ele. Eu tenho que falar contigo quem é esse seu profetinha aí. Imagina você que eu estava em casa, fiz um cômodo para ele, do nada ele disse que eu ia ter um filho, tive um filho, agora meu filho morreu. Profeta coisa nenhuma. Eu quero mais é que ele vá para o inferno. Já pensou? Você já pensou se ela para se lamentar, Gease? O seu profeta é falso. Falso profeta? Não. Basicamente ela diz, sai da frente, Gease, tem nada contigo não, contigo está tudo bem. Profeta eu vou lá e ressuscito o menino foi ressuscitado. Imagina o testemunho dessa mulher. Nós temos crises, meus irmãos, e a maior crise da vida é a morte, mas a morte foi vencida na cruz do Calvário. Sem precipitação, siga servindo, siga buscando, tendo fé. Eu volto para Jairo. A situação de Jairo é uma situação, meus irmãos, igual, mas diferente, entendeu? Igual, mas diferente. Preta, mais branca. Sua filha morreu. Jesus não tinha falado nada com ele ainda. Pelo menos a Bíblia não diz. Sua filha morreu. Meus irmãos, vamos falar a verdade, vai. Tem irmãos que a gente às vezes está pregando, tem irmão que chega com um papelzinho e fica. Às vezes transmissão direta, tem irmão que você fica disfarçando, que está no ar, né? O irmão sai, eu sabia. Irmão, isso é humilde de coisa nenhuma. O irmão é inchado, exaltado. E quando não põe a mão na cabeça? Não põe a mão na minha cabeça, irmão? Não, irmão, já oramos aqui já pelo povo. Tenha fé em Deus, eu sabia. Eu tinha certeza que o irmão era inchado. Já tinham me falado mesmo. Agora imagina você chegar e falar, Senhor Jesus, a minha filha está moribunda. Põe a mão sobre ela para que ela sare viva. Cadê a mulher do fluxo de sangue? Cadê? Sua filha não é mais moribunda, agora ela é morta. Aí Jesus fala, crê somente. Eu tá de brincadeira. Quando estava viva não me atendeu, morreu e manda crer. Está entendendo o que é que o nosso Deus permite acontecer? Se fosse você estaria falando, esse tal de Jesus é inchado mesmo, eu sabia que ele era inchado. Eu vi ele discutindo com fariseus, com escribas, inchadão. Falei que a minha filha estava moribunda, nem olhou para minha cara, né? Agora morreu, mandou esperar. Aqui, vou esperar nada. Mas aí está. Quer vencer as suas crises? Espera na palavra. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Está
está viva, nem te enxergo. Morreu, crê somente. E aqui nós vemos, meus irmãos, que esse homem agora nos dá demonstrações maravilhosas de fé. Ele não sai gritando: eu falei, nunca mais vou ser cristão. O que? Não. Um chora, outro chora, e Jesus fala: mas que alvoroço é esse aqui? Mas que choradeira é essa aqui, minha gente? A menina não está morta não, a menina já está tirando uma napinha, está dando uma sonequinha, só isso. Contra todo tipo de prognóstico. A Bíblia fala no versículo 40 que aí o povo deixa de chorar e começa a rir, mas ri de Jesus. Tem muita gente que ri da sua fé. Não se preocupe, mantenha fé. Eu não quero falar aqui que ri melhor quem ri por último não, né, meus irmãos? Mas eu vou dizer a você que o crente está sempre rindo, porque o crente sabe que a vitória dele é no meio, é no início, é no fim, é por último, é primeiro, enfim. E a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus foi lá, tomou a mão da menina e disse: Talita cumi, que traduzido quer dizer: menina, te digo, levanta-te. E a menina levantou e andava. Tinha 12 anos já a menina, e a Bíblia fala que grande espanto e assombro caiu sobre todo mundo. É o tempo do Senhor, é a hora de Deus. O que Deus quer que você demonstre e que você tenha, não é só uma questão de demonstração exterior, é que você tenha. Tenha fé. As piores crises que podem existir na vida das pessoas são vencidas através da fé. A pior crise da vida é a morte. A menina de 12 anos já morreu. O filho da sunamita morreu. No Evangelho de São João, capítulo 11, Lázaro também já morreu. Capítulo 7 de São Lucas, o filho da viúva de Naim também morreu. Foram ressuscitados e morreram. Mas Jesus Cristo morreu, ressuscitou e continua vivo. As piores crises e a maior crise, tudo isso foi vencido na cruz do Calvário. As suas crises, entrega as suas crises na mão do Senhor. As coisas que você pensa sem recuperação, as coisas que você acha que tem que ser dentro do seu tempo, as coisas que você acredita que tem que ser na ordem dos seus pensamentos, deixa tudo na mão de Deus e confia que Deus será o seu socorro no momento que você nem esperar e na situação impossível que você não possa nem mais acreditar. A morte foi vencida, foi tragada na vitória. O inferno foi vencido. E as suas crises, você tendo fé, todas elas você vai atropelá-las. Percebeu o quanto é pequena essa sua crisezinha que você está vivendo? Aquele que é vitorioso sobre a morte te diz: atropela. Grita bem alto aí, todo mundo atropela. Fala para quem está do chá: atropela, atropela, fala. Eu não gosto de fazer isso, mas hoje eu vou fazer. A fé, vamos empreender esforço. Chega de precipitação. Não vamos ficar falando para quem não tem condições de resolver as nossas questões. Eu não quero falar nada para Gease. Eu não quero falar nada para o irmãozinho que está de plantão para ficar fofocando da minha vida. Eu vou falar direto com o meu Deus. Vou expor a minha situação. Vou colocar a minha fé. Mas também vou dizer a Ele: eu creio que o Senhor é poderoso para me fazer vencedor sobre as minhas crises. Tanto Jairo como também a sunamita, meus irmãos, venceram as suas crises dentro do seu contexto, porque esperaram em Deus. Jairo não esperou no médico, Jairo não esperou em Tiago, em Pedro, em João, não. Jairo esperou em Deus. A mulher sunamita não quis saber de outra coisa, foi falar com o homem de Deus, porque é que diz em nome de Jesus Cristo. Levanta a sua mão, vamos falar com Deus. Grande Deus, poderoso Pai, nós estamos diante da sua presença e agradecemos a Deus pela palavra que o Senhor falou ao nosso coração.
Somos mais que vencedores nas crises, nas situações complicadas e difíceis da vida. Essa igreja veio comer a sua palavra, ó Deus. Essa igreja é campeã, vitoriosa nas crises. Essa igreja, ó Deus, que sabe que a maior crise da vida é a morte, mas a morte foi vencida, então nós vamos atropelar as demais crises. Senhor, seja com essa igreja, seja com esse povo, lava-nos, ó Deus, purifica-nos, ó Pai, ajuda-nos. O Senhor é Deus vivo, o Senhor é Deus poderoso. Fala a esse coração, fala a essa vida, fala a essa igreja, fala a esses irmãos, a essas irmãs. Eu quero repreender, meu Deus, todo desânimo que o inimigo quer impor sobre as pessoas. Eu quero repreender, Senhor, meu Deus, toda falta de fé. Eu quero repreender a incredulidade. Eu quero repreender, meu Deus, tudo que faz mal a essa vida espiritual. Levanta, meu Deus, sustenta a sua igreja, sustenta o seu povo, sustenta. Senhor, eu sei que coisas impossíveis podem estar permeando essa vida. Eu sei que coisas, ó Deus, no nosso modo de entender, que não podem ser sobrepostas, podem estar permeando esse coração e essa vida. Mas eu sei que o Senhor é Deus vivo, o Senhor está aqui, meu Deus. O Senhor está aqui, nos purifica nas tuas mãos, perdoa os nossos pecados, levanta-nos, ó Pai. Falamos às vezes o que não poderemos falar, pensamos o que não deveríamos pensar, mas servos do Senhor nós somos, ó Deus, e pedimos e imploramos a sua misericórdia. Senhor, é tanta crise que nós temos visto com os nossos próprios olhos, que se o Senhor não nos ajudar, ó Deus, como nós poderemos vencer o dia de hoje, o dia do amanhã? Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ajuda o seu povo, ajuda a sua igreja. Olha esse lar, essa casa, essa pessoa, meu Deus, desesperada, essa pessoa que nada tem, essa pessoa que está passando dificuldades na vida. O Senhor é Deus poderoso para abençoá-la, para levantá-la. O Senhor é Deus tremendo para julgar todo o poder do inferno, em nome de Jesus Cristo. E queremos declarar, ó Deus, a nossa vitória e o nosso amor pelo Senhor. Sê conosco, ó Deus, sê com a sua igreja, sê com o seu povo, em nome de Jesus Cristo.